Tiago, a notícia do Atlético, trouxemos aqui em manchete, são duas, na verdade, as notícias, né, desta quarta-feira. A primeira delas, a apuração nossa aqui da Itatiaia. Recebi ontem, Tiago, uma informação de fora aqui de BH e fui atrás para apurar se havia realmente sentido nisso. E tem, viu, Tiago? E tem, porque é o seguinte, por enquanto, Tiago, o cenário de retorno do Campeonato Brasileiro para o Atlético é o dia 22 de julho. Contra o Bahia na Arena MRV. A CBF não lançou ainda, né, a tabela detalhada com horários, enfim, mas este é o cenário de retorno às atividades, digamos, oficiais no pós-Copa do Mundo, já que a final é no dia 19, tá? Mas, entretanto, Thiago, equipes brasileiras estão envolvidas no playoff da Sul-Americana e também nas oitavas da Copa do Brasil, evidentemente, e isso gera uma possibilidade de antecipação de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, o Santos, o Bragantino e o Vasco estão nessa situação principalmente da questão da Sul-Americana. E aí, a apuração nossa aqui da Itatiaia, a CBF já enviou ao Atlético, o Atlético tem em mãos este ofício, avisando sobre a possibilidade de antecipar o jogo do Bragantino, esse jogo do Bragantino, que será válido pela 21ª rodada, na data base dia 29, para o dia 12 de julho, é um domingo, antes da final da Copa do Mundo. E aí eu explico por que essa data. Poderia ser, por exemplo, no meio de semana, mas as semifinais da Copa do Mundo estão marcadas aí, previstas para o dia 14 e 15. Então já não dá para ser na terça e na quarta. E aí teria 16 e 17, só que o Galo tem uma questão. O Atlético tem um show já marcado no dia 18 na Arena MRV. E aí não se sabe se teria tempo hábil, caso fosse marcado para essa data, o jogo com o Bragantino, para montagem de palco, enfim, para entregar, né, a produtora do show, enfim, aquilo que foi combinado anteriormente. Então, Thiago, o retorno do Atlético à Arena MRV pode acontecer, ainda não é uma certeza isso, a gente não pode cravar isso, mas o clube já recebeu um ofício e está trabalhando contra essa situação, e aí eu explico por quê, porque a janela se abre no dia 20 e os reforços que o Atlético trouxer até então, por enquanto só o Léo Duarte, mas podem vir outros nomes, não poderiam jogar nesse jogo, porque a janela só abre no dia 20. E o Atlético tem a questão também dos equatorianos, né? Ah, mas o Equador não vai chegar tão longe na Copa. Bom, isso é uma suposição de quem está dizendo. Então, se o Equador for avançando, o Atlético também não teria Preciado, não teria Alan Franco e não teria Alan Minda. Então, o Atlético, neste momento, não concorda com isso, mas já recebeu sim o ofício e está conversando, né, com a CBF, enfim, com o Bragantino, para saber se isso vai mesmo acontecer ou não. Então o retorno do Atlético pode ser antecipado, esse jogo do Atlético e Bragantino, repito, porque no dia 29, que seria o jogo com o Bragantino pelo Brasileiro, já tem uma data base para os playoffs da Sul-Americana. O Bragantino está incluído nessa situação, então o Galo teria então que aceitar, digamos assim, por parte da CBF, se realmente isso for marcado. Isso já aconteceu no passado, por exemplo, com o Flamengo, que reclamou bastante, mas teve que jogar na data que a CBF estipulou também, viu, Thiago? E uma outra informação, agora oficializada, antecipada aqui pela Itatiaia, da questão do zagueiro Juan. O Atlético oficializou nesta manhã, agora há pouco, o acerto com o Sassuolo da Itália. Ele compra agora em definitivo o zagueiro Juan, que permanece no Galo até o final de 2030, Thiago. Olha, Oliveira, essa é uma boa notícia, né? A aquisição do Juan, que terminou o semestre como o melhor zagueiro do Atlético, Ale. Eu acho que foi o que teve o melhor desempenho. Tecnicamente, você tem outros jogadores que poderiam ocupar essa posição, mas o Juan Tressoldi foi o zagueiro mais regular, mais constante, e eu acho que ele conseguiu ter um bom desempenho. Que bom que ele permanece, né? Então, acho que é uma boa notícia, sem dúvida, para o torcedor do Atlético. E ele ainda tem o fator da altura, da estatura, que ajuda o Atlético a conter. Era um problema crônico do Galo essa bola aérea, né? Realmente não é só por causa dos zagueiros, né? Não são só os zagueiros que marcam o escanteio, aquela falta mais próxima ali da linha de fundo, também tem a questão do posicionamento, mas ele ajuda muito na bola aérea defensiva e ofensiva, uma das principais qualidades, características do Juan. Boa, Ale Oliveira, é opinião pra você também. Meu Deus. Já lembrei. É de família Lauro mesmo. Lopes está trazendo informações, porque até a parada para a Copa, qual era o raio-x atleticano, hein, Lauro? Em algumas semanas, o Atlético vai estar de volta aos gramados. E a expectativa do clube não é só de crescimento em campo. De olho nas arquibancadas,
o time alvinegro também espera um público mais presente na arena. E motivo não falta para pensar assim, viu? Afinal de contas, no recorte de 17 jogos, número de partidas disputadas até aqui em 2026, o Galo amarga a pior média de público do estádio. Em 2023, ano da inauguração, foram apenas 9 duelos na arena, com média de 32.937 atleticanos presentes. Nas temporadas seguintes, já igualando a quantidade de confrontos, o cenário fica assim: 33.817 torcedores em 2024, 27.355 em 2025 e 23.669 em 2026. Como apontam os números, a queda de público na arena começou no ano passado. Coincidência ou não, logo após as decepções de 2024, nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Um cenário que ficou ainda pior depois de mais uma decisão perdida contra o Lanús na Sul-Americana de 2025. Críticas frequentes ao trabalho da SAF também parecem ter contribuído para o afastamento de parte da torcida. Em busca de dias melhores, o Atlético agora tem o segundo semestre pela frente para se fortalecer em campo e nas arquibancadas da arena. Eu havia postado sobre essa questão da queda da média de público da Arena MRV, e esse é um assunto que deveria ser abordado internamente no Atlético, mas principalmente com muita autocrítica. Como no outro dia, em que o Atlético, com 30 minutos de jogo, o torcedor não tinha conseguido acessar a arena, que o Atlético achava que a culpa era do torcedor. E esse é o principal problema do Atlético. Ele não acha que errou, e nesse caso vai muito dos donos, na relação com o atleticano nos últimos anos. Tudo bem que eu já falei também, já abordei, eu sei que foi debatido agora no Conselho da Massa, a questão, por exemplo, do transporte para voltar para casa. A quantidade de ônibus na Arena MRV é limitadíssima. E aí você limita seu público que está indo para a Arena MRV, principalmente que vai voltar para casa pagando 80, 120, 150 reais só de aplicativo para voltar para casa. Porém, o que eu acho que é principal nos últimos anos, quem assumiu o Atlético se distanciou do torcedor, não falava. O Pedro Daniel agora tem falado bastante, mas não falava, não vinha se comunicando. Dentro de campo, um grupo que protestava, que estava distante, que principalmente quando o torcedor estava lá no campo, ele colocou a mão no ouvido para tirar satisfação com o torcedor, apesar de já ter pedido desculpas. Então, de quem causa chuteira, de quem administra o clube, houve sim uma interferência muito grande para que a gente tivesse essa queda de público. E o que você falou está aqui traduzido nos números, né? A queda de 2024 até 2026 na média de torcedores. E só na uma arena. coisa, Léo, caiu a média de renda de 2024, por exemplo, de 2.400.000, a média para 1.100.000. Time barato sai caro demais também, viu? Ô, Gão, ali estava traduzido nos números, né? Vamos traduzir para o português que todo mundo entende. O atleticano não gosta da Arena MRV. Não gosta, pronto, não. Pode seguir, Léo. Outra postagem minha, Léo, por exemplo, é o desempenho em competições internacionais na Arena MRV. Que nenhum time no Brasil deve ter esses números no estádio como o Galo tem na Arena MRV. É claro que, principalmente a parte da acústica, mexeu muito no que o atleticano gosta, que é fazer a festa dentro de campo. Mas o atleticano gosta, é a nossa casa, e eu acho que essa relação vai muito além, que vai na relação com o torcedor no dia a dia. Eu acho que realmente parece muito mesmo com o Atlético, eles na Arena MRV. Não tem um título ganho lá dentro, lá perdeu um pro Flamengo, já perdeu pro Cruzeiro também lá dentro, perde pra todo mundo, disputa, chega na final. E É isso mesmo, eu gosto dela que ela causa uma inveja enorme no Cruzeirense, que não tem estádio, e que quando só anunciou um lote em Betim, vocês pegaram moto e foram lá fazer festa no lote em Betim. Vai voltar, cara. Então é isso, torcedor. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral. Se inscreva aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!